Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta de mulheres pelo mundo. E esse é o podcast Expatriada na Terapia e estamos no episódio 70. 7, número da perfeição, maravilhoso, muito feliz. E o assunto de hoje nós vamos falar sobre dinheiro. A gente gosta muito de dinheiro, não é mesmo? Mas é um dos assuntos que eu diria aí que as pessoas não gostam de falar sobre dinheiro, principalmente sobre a falta dele, não é mesmo? E aí, quem disse que dinheiro financeiro não é assunto de terapia? É total assunto de terapia, porque, como você pode ver no título, o financeiro, uma crise financeira também pode virar uma crise emocional e vice-versa. Quando a gente fala de dinheiro, da mulher expatriada que mora fora do Brasil, tá muito presente na nossa vida da gente conseguir sobreviver em outro país e longe da nossa família. Então a gente quer mais euro, mais dólares, quer mais dinheiro, quer ter uma vida boa, fazer viagens, estruturar nossa vida fora. Mas também aquele sonho, né? Não tem o sonho americano, aí tem o sonho da mulher expatriada, que é o quê? É poder mandar dinheiro pro Brasil, poder ajudar nossa família, nossos amigos ou nossos pais, nossa mãe. E aí fica essa ideia de que dinheiro, 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 nem que eu tenha que trabalhar aí muito, mas eu vou conseguir todo esse dinheiro. E fica aquela ideia, né, que fica até a zoeira de que a família da gente começa a achar que a gente é um caixa eletrônico e que na imigração você entrou e você ganhou uma árvore de dinheiro, né? Porque parece que é isso. Tem família aí, ó, já escutei várias clientes minhas em consultório dizendo que a família liga achando que é fácil, é só ir ali pegar na árvore do dinheiro, pegar 100 euros, 200 euros e mandar pelo aplicativo ali, ó, que tá tudo certo, tá resolvido, né? Sua família pensa que você é um caixa eletrônico, pensa que você tem uma árvore de dinheiro no jardim da tua casa. E não é bem assim que acontece, né? Outra coisa, você foi essa mulher expatriada, né? É essa mulher imigrante que achou quando chegou que morando fora você não teria mais problema com o dinheiro, porque você ia ganhar em euro, né? Que euro é 6 vezes o real. E você falou, o quê? A crise financeira que existe em mim, que habita em mim, não vai mais existir. Porque aí eu vou estar ganhando muito dinheiro e os problemas vão ser resolvidos. Afinal, problema financeiro não se resolve com dinheiro, Joyce? Pois é. Muitas vezes acha isso, né? Que uma vez que você tem o dinheiro para pagar as contas, acabou. Você não vai ter mais crise financeira. O que eu te digo que não necessariamente é bem assim. Porque a questão financeira, você pode pagar todas as contas, mas se o seu comportamento de consumidor, ou seu comportamento com dinheiro, a maneira que você lida com o dinheiro continuar igual, tu cai no buraco igual. É igual aquele meme do Instagram, do TikTok, que vem o cara, vê a cabrinha pulando, ela cai no vão, no chão, assim, ó, tem um vão, uma vala, né? E ela cai ali, aí o cara vai lá, tira a cabrinha da vala que tava presa lá, aí ela sai correndo, dá 5 pulinhos assim pra mais longe, pá, cai na vala de novo. É igual, mulher. Crise financeira é igual. Se você continua com os mesmos comportamentos, você vai cair no mesmo buraco. E a questão financeira é um reflexo do seu emocional, certo? Uma coisa está completamente ligada à outra. E aí tem muita gente que assusta quando descobre na terapia, com a sua psicóloga aqui, que sim, que a gente vai falar sobre finanças, que sim, pode ser que uma das tarefas da terapia que a gente faça junto ou depois você faz é organizar o teu financeiro. Então a gente vai falar sobre, pode fazer junto, inclusive foi um trabalho que eu fiz com muito amor e carinho por muito tempo, né? E ainda faço com as minhas clientes, mas eu lembro uma época eu tava assim, ó, praticamente sendo indicada, né, que um amigo e outros clientes ficavam indicando para ajudar nas questões financeiras das pessoas. E aí eu fazia um projeto ali de 3 meses, 6 meses focado nesse tema da questão financeira. E tinha a questão prática, mas tinha também a questão emocional. Então eu tava ali fazendo planilha, né, de financeiro, junto com as questões emocionais, bloqueios emocionais
emocionais, maneira de lidar com o dinheiro, que inclusive é o que a gente vai falar hoje, né? Então, nós vamos falar sobre isso. Mas eu vou falar que, olha, que isso é um dos assuntos, um dos temas, assim, de terapia que eu adoro. Eu, como aquariana, com 6 planetas em Capricórnio no meu mapa, nossa, sou psicóloga, ficou até arrepiada de poder trabalhar lidando com isso, porque eu já gosto de lidar com o dinheiro dos outros, então, para ajudar você a ficar ainda mais próspero, conseguir dormir em paz. Então, é uma das coisas que nossa, eu amo, 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 amo. Que é isso, ó, até esse ponto. Quem tem dívida nem dorme direito. Como é que que uma crise financeira é só financeira e não é emocional também? Se você fica com insônia pensando nisso, como se você não consegue nem sair com seus amigos ou praticar um esporte, um hobby, ou comer direito porque está preocupada com a falta de dinheiro, ou que é porque não faz nada disso porque também não tem dinheiro, olha como está conectado a crise financeira com crise emocional, certo? E aí, vou te contar a história da pequena gafanhota Joyce, que 13 anos atrás, eu já estava morando fora do Brasil, e aí uma das primeiras vezes acho que foi a primeira vez que eu fui para o Brasil visitar a minha família. A minha família teve muitas questões financeiras aí, de ter muito dinheiro, de não ter dinheiro, né, de falir, inclusive, e eu tinha a ideia de que com dinheiro, olha lá, se resolve essa crise. Então, para eu ter um momento bom com a minha família, para eles ficarem felizes, eu resolvo com dinheiro. Então eu, como pequena gafanhota, imigrante, expatriada, juntei dinheiro e fui visitar a minha família no Brasil. E aí achei que pagando tudo, né? Pagando tudo ali, pagando as contas, pagando a viagem, pagando os passeios, que todo mundo ia ficar feliz. Que ia ser uma viagem perfeita. Me diz, já caiu nessa? Já achou isso? Pois é, eu achei. E aí, se você não sabe, né? Mas vou contar aqui o spoiler, né? Às vezes você já até passou por isso. Eu descobri que não resolveria. Mesmo pagando tudo, mesmo, né, proporcionando momentos incríveis, a crise estava lá. Tanto financeira como também emocional da minha família. E ali eu descobri que dinheiro é solução, mas não é solução para tudo, não é mesmo? E não vem com aquela história de que quem acha que dinheiro não é solução é que não sabe a loja que compra. Sim, dinheiro resolve muita coisa, mas se você não resolve as questões emocionais, se você não pega o dinheiro e gasta com a psicóloga, que eles vão voltar. Vão voltar fortes, iguais ou piores. Então, vamos pensar aqui comigo. Se você não acha que crise financeira vira crise emocional e vice-versa, vamos pensar no ciclo mesmo de não ter dinheiro ou ter muitas dívidas. Afeta o seu sono, afeta o que você come, né? Então, se você vai comer só comida básica do Aldi, que é maravilhoso, do Lidl, né? Ou se você vai poder comer fora às vezes, fazendo social com os amigos, ou comer uma comida em vez de congelada, que é a mais barata, pelo menos, né, na Europa, Estados Unidos, comida congelada, processada é a mais barata. Comida fresca acaba sendo mais cara, não é mesmo? Então, afeta ali a qualidade da sua alimentação, afeta o teu conforto. Ou, todo mundo aqui sabe, né? Tanto aqui quanto nos Estados Unidos, meus clientes falam muito da crise imobiliária. Eu aqui na Europa sei muito bem como que é, afinal já paguei muito aluguel aqui e cada dia mais caro, cada dia pior. E pelo jeito nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? Quando você não tem dinheiro ou falta muito dinheiro, você não consegue investir num aluguel. E aí isso afeta total o teu conforto. Ou você vai ter que dividir casa, ou você vai ter que morar numa casa que não tem isolamento térmico direito, e aí você vai ficar com frio, ou vai ter que ligar o aquecedor, e aí o aquecedor faz a sua conta ficar muito alta, ou tem gente que nem liga o aquecedor, porque não vai ter o dinheiro para pagar, e aí você fica morando numa casa mofada. Cadê o conforto? Você tem que ficar dentro de casa com casaco, touca, luva. Isso é uma realidade que, muitas já passaram, tenho certeza.
E se não estão passando? Então, olha como que a crise financeira afeta várias áreas da sua vida. E tem aquele livro que chama Coisa de Rico. Ah, eu amo. Michel é o nome do antropólogo. É um livro muito interessante, ele escreve muito bem. E você fala, nossa, Joyce, antropólogo? Mas antropólogo é o estudo de como as pessoas vivem no decorrer da história. Então, quem gosta de psicologia, filosofia, sociologia, né? Essa parte da antroposofia é muito interessante. Mas vamos voltar aqui, porque eu ia falar o que é o dinheiro, né? O Michel ele escreveu um livro que é Coisa de Rico, que fala sobre como que os ricos brasileiros, a sociedade brasileira que se considera rica ou que não se considera, mas tem dinheiro, né? Porque rico, no Brasil ninguém é rico. No Brasil todo mundo acha que tem alguém mais rico que você, não é mesmo? Parece até que é uma ofensa em algumas classes sociais você dizer que você é rico. Ah, então aí o rico é arrogante, não é humilde, o rico trata os outros mal, é uma pessoa ruim, né? Isso já diz muita coisa, porque é a maneira com que você vê quem tem dinheiro, a maneira com que você vê o dinheiro. E pera lá, se você acha que alguém que tem dinheiro é tudo isso, ué, você vai querer ter dinheiro? Joyce, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mais ou menos. Porque quando você acha que com o dinheiro vem um monte de coisa ruim, vê que no seu emocional sente sim que é errado. É errado você pegar e dizer assim: ah, eu simplesmente não quero ir nesse jantar, fulana, porque não é minha prioridade. Né? Enquanto no Brasil a desculpa maior e mais, né, top 1 é falar eu não tenho dinheiro para ir no jantar. Por quê? Porque as pessoas não querem dizer não, né? E porque não é visto como algo estranho ou ruim você dizer que não tem dinheiro. Não é uma coisa doida, se for pensar? Ah, mas aí é você tá sendo arrogante falar que tem dinheiro. Ué? Mas é arrogante você ter conforto? É arrogante você se cuidar? É tão arrogante ter dinheiro quanto você pegar e dizer que se ama. Tem muita gente, sabia, que fala que não se ama porque acha que é arrogância dizer, ah, eu me coloco em primeiro lugar, eu me amo, por isso que eu não faço isso, eu terminei com fulano porque eu me amo, eu não fico ali naquele lugar, ou eu não convivo com aquelas pessoas porque eu me amo. E aí as pessoas veem isso com uma arrogância. Vê como o emocional está muito conectado com a interpretação que você coloca das palavras e das coisas? Olha só. E aí vamos voltar. Lá no livro Coisa de Rico, ele diz o quanto que o dinheiro, ele dá acesso. Então, se você for pensar, o dinheiro, ele não só paga suas contas, mas ele também permite que você tenha acesso a lugares e coisas. Então vamos pensar um negócio, se você está numa crise financeira e você não tem dinheiro, você começa a ter menos acesso. E aí o menos acesso à comida, à qualidade de um teto da casa que você mora. Então você vai dividir casa no exterior, você vai morar numa casa que é mais mofada, você vai morar numa casa mais longe ou ruim, onde você tem um landlord que é meio abusivo, sabe? Porque você não pode escolher muito, porque você não tem dinheiro para ter acesso a essas coisas. E aí quando diz acesso, né, também é acesso a coisas como médico, hospital, uma saúde. Então, tudo bem, no Brasil tem SUS, aqui também tem a saúde pública, só que aqui, você passa mal, todo mundo sabe que na Europa que você fica o quê? 10, 12 horas ali esperando. Quando você tem dinheiro, você tem acesso a um seguro de saúde privado, você vai lá na clínica do seu seguro e é atendido. Não é mesmo? Você pode esperar? Pode até esperar, mas é o quê? 1h30. Aí você resolve braço, perna quebrado, toma um soro, toma um remédio, consegue já a receita para você comprar o seu antibiótico. Quando você não tem dinheiro, não tem acesso, você vai faltar no trabalho, perder aquele dia, ficar na fila, cansar e ainda pagar o seu remédio e ainda tirou o teu conforto, ficou sofrendo. Aí eu lembro quando eu fiquei com conjuntivite e aí não foi, eu resolvi em 24 horas. Eu simplesmente fui lá no meu seguro privado, fui lá na clínica, eu não lembro se era Via Retiai ou Laia. Na hora, me deu um colírio, passei o colírio, em 12 horas eu já tava me sentindo melhor. Quando
Olha lá, a época que a Joyce Gafanhota não tinha seguro privado, ficou com conjuntivite. Não, vamos trabalhar desse jeito mesmo. Afinal, a privada que eu tava lavando, que eu era faxineira, não pegava conjuntivite, né? Então, bora trabalhar. Trabalhando com o olho coçando, mal-estar, dormindo mal. Não, mas a conjuntivite passa, em uns 6 dias passa. E como fica a sua qualidade de vida? Como fica o seu emocional? Como fica tudo que impacta o fato de você estar doente durante 6 dias ao invés de resolver isso em 6 horas? Vê só? Não foi só a saúde, foi o financeiro, foi o emocional, tudo conectado. E é disso aqui que eu quero falar hoje. Quero te mostrar o quanto que tá conectado o teu bolso, quanto dinheiro que você tem, como você lida com ele e com o seu emocional e com a sua vida. O que que você tem acesso, o que que você se dá de conforto. Afinal, vamos lembrar um negócio aqui. Dinheiro, tem muita gente que olha o dinheiro como vilão. E aí eu digo vilão é quando você. E já vamos entrar nessa pauta, né? Que qual é a sua relação com o dinheiro? Você olha o dinheiro como bem e mal, certo e errado? O dinheiro corrompe? O dinheiro, ele é arrogante? Ele corrompe as pessoas? Ai, aquela tia ou aquela prima ficou rica e nunca mais olhou para a família. Quando você tem uma relação com o dinheiro onde você olha ele como vilão, você não consegue vê-lo, na verdade, como um auxiliar. Olha lá, o dinheiro está ao seu serviço. Ele não é o seu senhor, certo? O dinheiro ele não manda em você. E ele também não é teu escravo, porque afinal a gente tem que lidar com o dinheiro com respeito, ele não leva desaforo para casa. Esbanja dinheiro como se não houvesse amanhã para você ver. O amanhã você não vai ter dinheiro. Mas também se você lida com o dinheiro como se ele fosse o seu senhor e você servindo ele, também fica desequilibrado. Onde você só trabalha, trabalha, trabalha e você vive na função de correr atrás do dinheiro do seu senhor. E aí quando você olha para o equilíbrio dessa sua relação com o dinheiro, é de igual para igual. É onde o dinheiro está a seu serviço, mas olhando com respeito. Né? Então o dinheiro tá aqui, ó, eu posso olhar para ele olho no olho. Ele tá ao meu serviço, onde eu consigo dinheiro, mas eu não pego e sento em cima dele pra ficar igual o tio Patinhas. Eu também não esbanjo ali também sem pensar no amanhã, ou amanhã deixa para amanhã. Mas eu olho o dinheiro como o que ele pode prover para mim e para minha família ou para quem eu amo, pra, olha lá, tá a meu serviço. Então, você não fica só dando dinheiro para tua família também. Você vê, quando você se ama também, né, que o dinheiro tá a serviço ali para te dar uma casa legal, conforto, para te dar acesso a terapia, a medicamento, a saúde. Também te dá acesso à saúde preventiva. No sentido do quê? De você poder ir numa nutricionista, fazer exames regulares, você poder ir na academia, fazer um pilates, um yoga, uma dança, sair com seus amigos. Olha lá, isso sim é o dinheiro a serviço para te manter num equilíbrio. Num equilíbrio. Eu gostei que a gente tocou nesse assunto de o dinheiro estar a seu serviço, não é seu escravo e nem o seu senhor, porque aí entra naquele ponto aqui do podcast que você precisa autoanalisar. Qual que é, na sua vida, no seu momento, onde está o dinheiro na sua vida? Ele tá acima, ele tá abaixo, você consegue olhar ele no olho e falar, não, eu tô ganhando tanto, eu tô gastando tanto, eu tô ajudando minha família, mas eu também me amo, eu tô permitindo também que o dinheiro me sirva. Olha lá, eu usufrua desse dinheiro. Quando tá em desequilíbrio essa visão que você tem com o dinheiro, você acha que é arrogância, que é egoísmo, você pegar e pagar uma viagem para você, ou você comprar um colchão bom morando no exterior, ou você pegar e sim tirar sua habilitação para poder dirigir no exterior. Você não vai olhar isso como arrogância, no sentido de que, nossa, eu tô gastando dinheiro para ter esse luxo, entre aspas, porque daí você acha que é arrogância, então você acha que conforto é luxo, né? Que ter algumas coisas ali é luxo.
enquanto os meus pais, a minha família tá lá no Brasil. Como é que eu vou fazer isso com o meu dinheiro e dar isso pra mim e não tá pagando todas as contas dos meus pais? Ou como é que eu vou viajar pela Europa, conhecer um outro país ou tirar férias em outro lugar da Europa, do mundo, que não seja no Brasil, na casa dos meus pais, pra ver os meus pais? Ai, eu sou muito egoísta. Você vê que isso mostra um desequilíbrio? Um desequilíbrio não só financeiro, mas emocional. É realmente um ciclo, algo total conectado, onde uma coisa afeta a outra. E muito pela forma com que você se relaciona com o dinheiro e que você dá nome para as coisas, sobre as crenças. E aí eu falo, né? Se é novo aqui, eu te explico. O que são crenças? Crenças é tudo aquilo que você acredita. Ah, mas verdade, mentira? Não importa. Então, o amor dói. O que vem fácil, ó, a crença do dinheiro, que muita gente tem. O que vem fácil, vai fácil. Porque daí chegou muito fácil, eu não dou valor. Quem disse? Se vem fácil, aí que eu dou valor. Nossa, gratidão. Que venha mais fácil ainda, um montão, que eu tô dando valor e ó, não é porque vem fácil que eu tô lidando careless com o dinheiro e aí tudo bem. Ah, eu vou esbanjar aqui porque veio fácil, vai fácil. Não. Não. Por quê? Porque a visão, se você tem uma visão saudável e equilibrada do dinheiro, ele pode vir fácil, que você tá com respeito com ele, né? E aí, voltando pra história da minha família, a minha família, ela faliu. Eu já disse aqui algumas outras vezes, né, que isso aconteceu e falei que eu ia explicar um pouco melhor. E isso, a minha família chegou a ter 3 empresas, todo mundo trabalhava nas empresas. E aí teve um momento, na hora de eu aproveitar, olha só, a minha família faliu. E isso impactou tudo, se for pensar. Então, a crise financeira, ela gerou uma falta não só de dinheiro, mas de acesso que a gente estava falando. Então, coisas, benefícios, conforto que a gente tinha, começou a não ter. E também gerou o quê? Mudanças. Mudanças, então, de carro, de casa, de amigos, de tipo de hobbies, né? Tipo de lazeres que tinha. O que fazia no dia à noite, o que fazia no final de semana, se ia pedir pizza ou não. Eu sou de São Paulo, então pedi pizza. Hoje em dia a pizza é R$ 150, gente. Descobri, coisa louca. Quanto tá a pizza no Brasil, lá na cidade que você mora? Fiquei em choque. Essa é uma pausa. Mas enfim. E, mais do que isso, quando mudou a condição financeira da minha família e ela faliu, veio o medo. Um medo muito forte, uma incerteza muito forte, que trouxe, sim, insônia, que trouxe depressão para muita gente da minha família. Por quê? O medo, a incerteza. Olha como que abala toda a estrutura quando você mexe com o financeiro. E aí, sabe qual que é o perigo? Que daquilo que a gente estava falando agora, né? Aí, por conta que vem esse medo, você pode até sair desse buraco. Não, resolvi a crise financeira aqui, não devo mais. Tenho um trabalho, consigo pagar minhas contas, meu aluguel, minha conta de água, de luz, internet. Ótimo, resolvido. Mas aí, como que fica depois de falir ou depois de ter uma crise financeira? Como que fica o emocional e como que você lida com que tipo de contas que você vai fazer, o que você permite fazer de lazer, como que você permite lidar com uma possibilidade de desemprego? Como que você age no seu trabalho ou com seus amigos? Afeta tudo, por quê? É aquela velha história, gato escaldado tem medo de água fria. E aí fica aquela sensação, você reage mediante a sua história. E isso que eu trabalho muito em terapia com as minhas clientes. Por quê? Eu, como psicóloga, trabalho com a abordagem da TCC, que é comportamental. Então, o que a TCC acredita? Acredita que aconteceram coisas com você lá desde a infância e isso gerou um comportamento. E esse comportamento fez você continuar em modo operante nesse comportamento. Se algo acontece, você repete aquele comportamento. Ou, se tem um baque, pode ser que você mude o comportamento para algo menos pior, melhor ou pior. Então eu explico. Olha como que esse comportamento de ter uma crise financeira, passar por um desafio de dinheiro, né? Ou no caso da minha família, passar por uma falência,
Foi um trauma que criou um comportamento que com certeza o depois disso, todo mundo que passou por isso não tinha os mesmos olhos para o dinheiro, as dívidas, o parcelamento, o salário, o trabalho, como antes tinha. E aí vou dar um exemplo. Vamos pensar, né? Uma vez que a pessoa vai lá e sofre um layoff, é mandada embora e não estava esperando ser mandada embora. E aí bagunça todas as contas. Ela tinha crença de que, não, tá tudo certo, se eu tenho um trabalho, logo conseguirei pagar minhas contas. A partir da demissão em massa, do layoff, pode vir uma nova crença que eu nunca estou segura com esse trabalho. Ou a qualquer momento eu posso ser mandada embora. Logo, eu preciso de uma reserva financeira para não bagunçar tanto as minhas contas caso isso aconteça. Ó, é uma crença junto com um aprendizado. O que eu faço então para não passar por isso? Vê só? Mas aí tem crenças que vêm tortas também. Então pode vir de uma maneira diferente. Como eu passei por um layoff, tive uma crise ali e as minhas contas bagunçaram. Então eu tenho trabalho, mas a qualquer momento eu posso perder meu trabalho. E aí pode vir uma crença então eu não vou assumir contas tão grandes. Eu não vou comprar uma casa, eu não vou morar sozinho, eu vou dividir com alguém, ou eu não vou assumir uma dívida de um carro, eu não vou pegar e gastar, investir meu dinheiro em um master, em um estudo, porque senão eu vou ter menos dinheiro guardado e se algo acontecer, eu me lasquei. Entende? Como que é completamente conectado? Agora, pensa, o que você tem passado, né? Ou o que você já passou com relação ao dinheiro e quais foram os aprendizados, as crenças que vieram com isso que você passou. Porque isso mostra muito o teu comportamento e o modo operante que você adquiriu para lidar com o dinheiro, para lidar com a sua vida. E impacta total de seus planos para o futuro, se você vai ou não vai conhecer o mundo viajando, se você vai para o Brasil, se você não vai, se você vai permitir investir numa habilitação ou num curso ou na tua carreira, o quanto que você consegue dormir pensando que você tem que pagar a parcela do teu cartão. Teve uma crença que eu adquiri depois dessa situação que meus pais faliram, que foi, eu não vou ter cartão de crédito. Porque se algo acontece, dívida de cartão de crédito é eterna. Não tem isso no Brasil? Tem isso, né? Dívida de cartão de crédito vira uma bola. E eu vou te falar, eu fiquei praticamente começo da minha vida adulta toda sem cartão de crédito. Eu fui ter cartão de crédito depois que eu casei. Eu e o Jairo faz pouquíssimo tempo. Por quê? Porque na minha cabeça era mais uma coisa pra pensar, era um risco iminente, não tinha pra quê, até porque tudo que eu inventava de fazer já tinha um plano ou eu já tinha o dinheiro completo. Você vê como que faz um modo operante, mas que não é de todo ruim. Me ajudou a não me meter em dívida. Mas também, olha lá, se eu continuasse com essa crença, ela poderia me bloquear de pegar e fazer um plano maior, de comprar uma casa, de tirar habilitação, de comprar um carro, porque o carro ia fazer eu dirigir, ir e vir, não tomar chuva na Irlanda que tem de monte, ir no mercado e carregar minhas compras no carro, ter uma casa e não precisar ficar dependendo de landlord que pode mudar de ideia amanhã e querer aumentar o aluguel, querer me despejar e cobrar o dobro do aluguel. Olha lá. Porque se você fica querendo, não, eu quero ter a certeza, que eu tenho controle sobre tudo isso. E aí a minha ideia era, cartão de crédito não era ter certeza, pra você pode ser outra coisa, né? Mas você vê como que pode limitar a sua vida. Mas eu quero falar com você agora sobre os erros principais de como que as pessoas acabam lidando quando tem uma crise financeira. A primeira delas é a crise que eu chamo, é a crise do se não vejo, logo não existe. Que é o quê? Que é a crise, o modo operante muitas vezes de que uns tios, uns pais de algumas pessoas lidam. Vê se você reconhece. Eu não vou no médico não, porque se eu for no médico, eu posso descobrir que eu tô doente. E aí já era, aí eu tô doente, aí eu vou morrer. Então, se eu não for no médico, eu nem descubro que eu tô doente e aí tá tudo certo. Como se isso evitasse a pessoa ficar doente, né? Isso evita a pessoa ficar sabendo que tá doente. E aí não é possível fazer algo sobre, afinal não tô sabendo. Aí fica lidando com a situação, se eu não sei, não existe. E tem muita gente que lida com o financeiro dessa mesma forma.
que não quer olhar. Eu não falei no começo aqui do episódio que dinheiro todo mundo gosta, mas que falar sobre dinheiro pouquíssima gente gosta. E é isso de você pegar e falar: não, eu não quero nem ver quanto dinheiro tem na conta. Quantas clientes minhas chegam em consultório e dizem: nossa, não sei nem quanto dinheiro tem na conta, não quero nem olhar. Quero nem olhar. E mais de uma cliente já falou pra mim que também lida com a segunda forma, que é o quê? Levar com a barriga. A pessoa sabe que tem um problema, não é que ela não olha pro problema, ela tá vendo lá a conta dela no negativo, ou que só tem 10 euros na conta dela, que sobrou mesmo o salário dela, ela fala: não, vamos deixar ver, vamos deixar acontecer, né? Aí o aluguel cai, aí tem que pagar, não tem jeito, é o primeiro a cair, aí paga. Aí depois, aí um amigo cobra a conta, ou cai a conta, o débito direto lá da conta do celular, da conta da internet, aí vai pagando. Vai no mercado, aí quando vai no mercado, na terceira semana, não tem dinheiro. Acabou. Aí esse jeito de lidar é como? É empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga. Até que chega um momento que, caiu ali o débito direto e não pagou. Foi a academia. Foi a subscription que fazia ali. Foi, né? Empurramos o quanto dava a situação. Chegou na hora de fazer o mercado, que faz mercado ali toda semana, vamos pensar, né? E aí chegou no dia de fazer o mercado da última semana do mês e vai ter que ser bisnaguinha hoje. A única coisa que dá pra comprar é comida congelada e olhe lá. Vai fazer jejum intermitente essa semana, porque não tem dinheiro, Joyce. E tem muita gente que lida dessa forma, que é: vou levando até que a hora não tem o que fazer. Não tem mais dinheiro na conta, o que pagou, pagou, o que não pagou, não pagou. É isso. Que é muito parecido com a terceira forma, que é o sorteio de boletos, de contas. Então chega ali na hora de pagar, vamos ver, qual que eu vou pagar? Vou pagar quem tá me cobrando mais, vou me pagar a conta que tá no débito direto, vou pagar, vou fazer um sorteio, tem X euros aqui pra pagar, pera lá, tem, essa conta aqui é X euros, então casou, pagou, o que sobrou, sobrou. A gente aqui, mas é sério, tudo isso, né, com essa raiz de lida com dinheiro não lidando, lida com a crise não lidando, lida com a crise financeira não olhando que ela é muito mais profunda, que tem uma raiz emocional, que tem um comportamento que se repete, se repete, se repete ali e você não consegue sair desse ciclo. Porque você fica nessa ideia de menosprezar o impacto financeiro na sua vida, sendo que ele afeta todas as áreas da sua vida. Ou você aí na sua família não tem um casal que briga por crise financeira. Isso se não for a sua família, que não fica brigando por dinheiro. Ou o casamento. Quantos casamentos já acabaram por conta de crise financeira? De briga por não ter dinheiro, ou até por ter dinheiro, mas não saber conversar sobre o dinheiro, não saber decidir como é que vai ser o dinheiro do casal. Mas se o homem ganhar mais e a mulher ganhar menos, como é que a gente vai fazer isso? Porque se for você paga o seu, eu pago o meu, eu tô indo viajar pra Rolfe, né? Tô indo viajar pra Praia Grande, pra Ubatuba, e você tá indo pra Paris, e você tá indo pras Maldivas, né? O outro que ganha mais. E aí como é que resolve? Vê como que o conflito financeiro, os problemas financeiros viram emocionais, viram de relacionamento, viram profissionais, né? Porque daí você não consegue avançar na tua carreira, você não consegue pedir a demissão, pegar outro emprego, você não consegue nem fazer entrevista quando você tá em crise financeira. Como é que você vai botar a banca pro teu chefe, sendo que você morre de medo de perder o emprego, porque daí você não tem como fazer mercado na semana que vem? Vê só como impacta tudo. Não é só financeiro. E não é só dinheiro que resolve. Tem uma história de uma cliente muito antiga que ela achou que dinheiro resolvia as questões. O dia que ela conseguiu dinheiro, né, morando fora, ela foi lá e pagou todas as dívidas da família dela. Todas. E foi dinheiro, hein? E ela falou depois: nossa, podia ter pagado um mestrado, um doutorado, pensado já na entrada da minha casa, morando fora. Mas ela falou: não, eu vou solucionar os problemas da minha família. Se é dinheiro, então toma. Aí o que aconteceu? Ela viu que o buraco era mais embaixo. Tinha um monte de dívida, pagou as dívidas, mas o pai e a mãe agiam igual.
Fazendo o quê? Olhando pro dinheiro ali, aqueles 50 reais, achando que dava pra tudo. Pra pagar tudo. E aí uns 50 reais não se multiplica igual pintinho, igual coelho. Não, né? E aí logo entrava em dívida de novo. Por quê? Porque qual que era a educação financeira dessa família? Então ela percebeu que a crença é só dinheiro resolve, descobriu que não. Dinheiro não resolve. Só dinheiro não resolve crise financeira. Tem que resolver a raiz, que a raiz é emocional, é comportamental. E aí como que resolve, né? Eu coloquei 3 pontos aqui para te ajudar, mulher. Você precisa olhar no olho do problema. O valor que tem na tua conta bancária, para de ter medo de abrir o aplicativo e ver quanto dinheiro tem lá. Fazer a conta no papel e olhar para quem você deve, quanto você deve. Olhar no teu payslip qual que é o salário que realmente cai na tua conta. O verdadeiro valor. E aí quando você olha nas suas dívidas, o quanto tem na tua conta guardado, o quanto que de conta que você tem base para viver, ou seja, mesmo que você não fizer nada extra, essas são as contas fixas que você tem. E aí esse valor somado, o seu salário que cai todo mês cobre? Você sabe? E aí eu vou fazer um teste rápido aqui. Qual o valor você precisa para viver num mês? Rápido. Você sabe? 1.000 euros? 800 euros? 2.000 euros? 5.000 euros? Quanto você precisa? E aí quanto você ganha? Bate? Sobra alguma coisa? Essa resposta tem que estar aí, ó, na ponta da língua. Se não tá, eu te diria de duas uma. Ou você tá com esse problema de não querer olhar nos olhos da sua questão financeira, tá com medo, ou a sua educação financeira é aquela que eu falei aqui mais tarde, antes aqui, de que não, eu levo com a barriga, ou eu finjo que não vi, porque uma hora, se você não sabe quanto dinheiro você precisa para viver, percebe que se acontecer algum custo extra, se você tiver um gasto extra ou quiser fechar uma viagem, pode ser que essa conta não feche, porque afinal você não sabe. E aí você vai ser o quê? Pego de surpresa. E aí quando você vê o presente é crise financeira, dívidas, bola de neve. Por quê? Porque não quis olhar para o olho do negócio, do financeiro. Certo? Então, a primeira maneira de resolver é olhar no olho do teu problema. Então, olhar o valor na conta bancária, olhar a dívida, colocar no papel, ver o quanto que você precisa para viver, ver se o seu salário cobre isso. E se não cobre, tá, onde que tá o buraco aí? Daqui quanto tempo que vai dar ruim? Ou se acontecer, se você vai fechar uma viagem, já acabou, deu ruim. Porque tem gente que também que faz o quê? Compra o pacote de viagem, vamos pensar, né? Compra o pacote de viagem. Lá o hotel, paga o hotel com os amigos, fala, vamos sim, paga o cruzeiro, vamos sim, vamos no cruzeiro. Aí fala, mas tem que comprar as passagens. Não, passagem de avião, quando chegar mais perto a gente vê. Aí a pessoa já investiu no cruzeiro, pagando o cruzeiro, ou o hotel, ou o evento que ia ter lá no outro país, e aí não pensou, pensou até, né, que ia ter que pagar o avião, os voos, mas deixou pra pensar depois. E aí o seu eu de amanhã vai ter uma crise existencial, uma crise financeira para lidar com esse problema que tu arrumou. Percebe? Se reconhece nisso aí? Pois é. Aí você cria o teu inferno. Que é isso? Você fala, deixa o meu eu de amanhã lidar com esse problema aí. E aí pode ser, aqui eu dei o exemplo de uma viagem, mas pode ser de outra coisa. De outra forma, outro modo operante que você arruma. Eu vou pagar pra minha família vir aqui passar um mês comigo, minha mãe. E aí dá uma bola de neve. Porque você não foi olhar quanto que seria o gasto total disso. Se o mês lá na frente, quando ela estivesse aqui, ia fechar, ou quando ela fosse embora, se ia fechar ou você ia ter que viver comendo miojo. E aí você acha justo com você ficar vivendo como rica na viagem ou naquele evento que você fez aqui pra sua mãe ficar um mês de dezembro inteiro aqui com você, e aí depois viver igual um mendigo? E aí isso te dá gatilhos emocionais que vão durar por 6 meses, 1 ano? Sabe? Porque daí afetou a tua casa, afetou o seu sono, afetou o seu trabalho, afetou você sair, não sair, afetou o seu lazer. Vê como que impacta? Segundo ponto para resolver essa sua crise financeira.
olhar para a questão emocional, porque a primeira parte, quando eu digo, olha para tua conta bancária, bota no papel, isso é a questão racional, a questão prática. Mas não basta olhar só isso, você tem que olhar também a questão emocional que te colocou ali. Então, o que te fez chegar nesse ponto dessa crise financeira, dessas dívidas? O que te faz você manter nesse problema? E aí é uma pergunta que você vai ter que fazer pra ti. Tem questões aqui, por exemplo, que é uma educação financeira que você não teve? E aí eu lembro de uma cliente minha, né? Que perguntei, tá, qual é a educação financeira que você teve? O que você conhece sobre organização financeira? Ela falou, eu não conheço. Na verdade, eu que ensinei educação, o mínimo de educação financeira que eu sei, que eu aprendi na vida, eu que ensinei para meus pais. E isso acontece, né? Afinal, na escola não tem educação financeira, deveria, né? Porque afinal é o básico aí para o ser humano conseguir viver. Saber lidar com o próprio dinheiro. E aí quando você olha assim pra, o que te fez chegar nesse ponto de dívidas? Muitas vezes também é uma questão, como é que é a relação de gasto, de compra? Aí eu lembro de uma outra cliente minha também, que ela tinha um comportamento de compra que ela ficava triste, ela comprava. Ela não tinha o que fazer no final de semana, ela comprava. O dia de folga dela, o gosto dela era sair e ir no shopping comprar. E eu entendo, eu sou de São Paulo, praia de Paulista é ir pro shopping. A gente gosta de ir pro shopping. Eu entendo, mulheres, vocês. Mas, olha, como que é fazer isso de um jeito consciente, né? Porque essa cliente fazia o quê? Ela ia e gastava no dia off dela, o que era diversão para ela era comprar. E comprava presente para ela, comprava presente pros amigos, comprava um monte de coisa para casa. E aí era um excesso assim de coisas que às vezes nem precisava. Tem uma ideia? Ela tinha um estoque de shampoo, condicionador, creme, body splash, assim, o que dava para um ano para ela ficar sem comprar. Por quê? Porque ela ia fazer essa compra emocional, fazia esse gasto emocional. O lazer dela era gastar dinheiro. E tá tudo bem o lazer ser gastar dinheiro, mas que não seja só isso, precisa de uma lista. Uma lista de coisas, não pode ser só gastar dinheiro que te dá prazer. Não pode ser só gastar dinheiro e comprar, que é o seu lazer ou sua alegria, o seu alívio emocional. Tô triste, compro. Tô feliz, compro. Tô off, compro. Tô de férias, compro. Entende? Precisa ter outros escapes. E isso dá deixa pra uma outra coisa, né? Que desse olhar pro emocional que te fez chegar com essa crise financeira. Um outro ponto. Sim, vamos olhar onde começou. Então a família não tinha educação financeira, você não aprendeu isso na vida adulta. E vamos dizer também que teve um outro comportamento que faltou na tua infância, tinha muita escassez mesmo. Então, a sua família pode ter passado fome, ou às vezes nem foi sua família que passou fome, mas a sua mãe não tinha tanto, seus pais, né, não tinha tanto pra esbanjar, pra sobrar. E aí você interpretou ali como criança, a mãe falava, na volta a gente compra, né? Na volta a gente compra. E aí não comprava. E aí chega na vida adulta, você quer comprar tudo. Igual essa cliente. Por quê? Porque todo o excesso esconde uma falta. E nesse caso foi realmente, talvez, do que você sentia que faltava na infância. Que você queria então comer fora e vocês não comiam. Que você queria comprar tudo que quisesse no mercado. E agora você pode, aí você compra tudo. Ou que não podia comprar roupa, ou não tinha pra comprar roupa, não era prioridade. Aí agora você quer, e aí você faz. E aí eu te digo, né? Você fala, Joyce, não foi esse o caso. Não passei fome, nem meus pais. Tinha as coisas. Pode ser pros dois lados, tá? O trauma, ele vem de várias formas. Então, tinha dinheiro. Aí você pega e é de um outro formato, por exemplo. Que aí você por nunca se preocupar com dinheiro, você nunca teve que aprender a ter esse respeito pelo dinheiro, vamos dizer assim. Você nunca teve que aprender a educação financeira. Lembra que eu falei lá no começo que o dinheiro não leva desaforo para casa? E aí vamos dizer que na sua infância, adolescência, jovem adulto, você não tinha que se preocupar com o dinheiro, que seu pai resolvia. Então vamos dizer assim que você ia gastando, o cartão não fechava, seu pai ia lá, pagava e resolvia. Ou que você não tinha que se preocupar. Você morava com seu pai, com a sua mãe, o seu salário era pra comprar suas roupas. Aí você não se preocupava. Então você tinha a dar com rodo também. Não era uma preocupação.
ou até nem tinha de esbanjar, mas nunca deu ruim. O que eu quero dizer que dá ruim? No sentido de que você ia vivendo, você ia fazendo as coisas acontecer. Aí sempre tinha um jeito. Você conseguia fazer a festa da formatura, porque uma tia pagava, você trabalhava ali, fazia um negócio, outro negócio, seus pais conseguiam. Então assim, não é que tinha muito, mas no final sempre dava bom. Então nunca foi uma questão. E aí quando você virou adulto, começou a não dar bom. Não tinha tia que desafogava, ou descobriu que tinha que escolher entre ter isso ou ter aquilo. E aí viu que, eita, peraí, não é bem assim. Aí você desenvolveu o comportamento de lidar com o financeiro, de olhar no olho. E pode ser várias coisas, certo? É por isso que eu falo aqui no podcast que eu coloco algumas histórias de algumas clientes e minhas também, mas você precisa fazer uma autoanálise e entender, tá, onde que é que o calo aperta em você. Então a pergunta é, olhando para o teu emocional, o que te fez chegar aqui, nesse problema financeiro, nesse problema emocional? Olhando para tua história e para o teu emocional, o que te mantém com esses problemas? Mesmo quando você resolve, que é o paga as contas, você acaba voltando para esse lugar. Qual que é o comportamento que você continua a repetir que não permite que mude o cenário da tua vida? Acho que essas perguntas são essenciais para você conseguir aí, ó, pegar seu caderninho da terapia e escrever e se responder. O que é o caderninho da terapia, né? Na terapia com as minhas clientes, a gente explora essas perguntas e outras mais. Porque vai trazendo não só respostas, mas também vai ali escarafunchando e indo mais profundo entender que realmente não é o dinheiro que é o problema. Quais são os comportamentos que eu ando repetindo? O que é que eu tenho medo? O que é que ainda me prende de não sair dessas situações? Porque lembra que a gente falou que envolve o medo, a maneira que você olha para o dinheiro, o que são as crenças que te prendem ali. E é isso que na terapia você encontra e descobre. E às vezes tem um negócio ali, uma crença que tá muito agarrada. Você fala, não, mas se eu soltar dessa crença, desse pensamento, tudo destrói. E aí eu não quero largar desse pensamento, ele tá me fazendo mal, mas eu não vou largar. Mas aí você mantém nesses comportamentos. E é por isso que a terapia, fazer terapia comigo, com a sua psicóloga expatriada, vai te ajudar. Te ajudar não só nessas questões financeiras, mas também emocionais. Para você sair desse movimento aqui, ó, dessa roda, desse hamster. Porque se fosse fácil, já tinha mudado. E não é fácil, é difícil mesmo. Afinal, é uma vida toda. É um negócio ali, é uma raiz que vai em várias áreas da vida. E ainda junta com a área de morar fora do Brasil. Junta com a culpa. Olha, a gente nem falou da culpa ainda, que envolve a questão financeira da mulher que mora fora. A culpa de ser abundante. Ó, se quiser esse episódio, escreve aqui. Quer o episódio da culpa de ser abundante, de ter dinheiro no exterior? Escreve aqui. Certo? Mulher, se você gostou desse episódio, deixa um comentário aqui embaixo. Não sabe o que comentar? Coloca um bonequinho com a cabeça explodindo, que você tá pensando em muita coisa, que te fez pensar em muita coisa. Se você ainda não deu 5 estrelas aqui em cima no podcast, então dá 5 estrelas pra gente alcançar mais mulheres pelo mundo, que são as mulheres expatriadas, ok? E toda quarta-feira eu tô aqui com um novo episódio falando sobre um assunto importante e profundo para a nossa comunidade. E mulher, não esquece de compartilhar com a sua amiga expatriada. Afinal, bora ser abundante todo mundo junto, né? Maravilhoso. Beijo!